O Casamento em Pauta está no ar para o nosso 26º episódio. Que alegria! Estamos caminhando, hein, amor? Vamos lá, né? Graças a Deus. Graças a Deus, trazendo conteúdo de qualidade, né? Muito bom. E hoje, aqui no nosso episódio do podcast do Casamento em Pauta, nós vamos receber aqui uma doutora, tá? Olha os assuntos aqui que nós vamos trabalhar hoje. Pré-natal e parto humanizado, fertilidade natural e hidrotubação. Sabe o que é isso? Não sei. Vou Nem descobrir hoje junto com você. Saúde da mulher sem depender de anticoncepcionais. Que bom, hein, amor? Bom. Então nós vamos trabalhar tudo isso aqui hoje no nosso episódio do Casamento em Pauta. Então fica até o final. Principalmente você que é mulher, mas você que é homem, você também tem a missão de ficar aqui, de acompanhar, porque o homem ele faz diferença Claro. também, né? Ele tem que acompanhar a esposa em tudo, né? Acompanhar a esposa e Tem pai que acha que é só fazer, né, amor? Não Tem homem que acha que é só fazer, né? Não. Precisa Tem que acompanhar. né? Tem que acompanhar sempre, sempre. Desde o momento que eles estão ali, né? Presentes, juntinhos, até a criação dos filhos. Com certeza. Né? E eu quero pedir Tem que para... conhecer a TP. Isso, nossa, falar nisso. Eu estou, viu? Não parece, mas eu estou de Meu TP. Deus. Por isso que ontem você ganhou um vestido, né? Boa. Mas é isso aí, olha. Eu quero te pedir só uma coisa aqui nesse início. Que você faça a sua inscrição no nosso canal aqui do YouTube. É muito importante você se tornar inscrito para nos ajudar a fazer com que o nosso canal ganhe cada vez mais relevância e possa atingir mais pessoas, transformar casamentos, enfim, né? Ajudar vidas e hoje, em especial, as mulheres, né, amor? Isso aí. As mulheres. É um episódio maravilhoso aí para as mulheres. E estamos aqui no Atona Podcast. O Atona tá que tá, hein, amor? Tá, você viu? Tá que tá. Todos os dias eu tô percebendo que tá tendo podcast aqui, né? Até esses dias teve um podcast de um cara que é muito, muito conhecido aqui em Ribeirão Preto. Eu fiquei bem feliz. Conhecido até nacionalmente. Eu não vou lembrar do nome, mas eu fiquei bem feliz. Então, se você quer gravar o seu infoproduto, se você quer tirar o seu podcast aí do papel, né? Escolha o Atona. Tá aqui o telefone deles na legenda para você entrar em contato. Melhor estúdio. Melhor estúdio. E estamos aqui também, né, amor? Com os nossos uniformes do Rafael Gonzalez Confecções. Então, se você quer fazer aí seu uniforme para sua empresa, para sua indústria, ou a sua camiseta para o seu grupo de jovens, para o seu evento corporativo, escolha o Rafael Gonzalez, porque escolhendo o Rafael Gonzalez, que fica aqui em Ribeirão Preto e envia para todo o Brasil, você também está ajudando o Casamento em Pauta. Isso aí. Amor, vamos lá trazer a nossa convidada. Tem assunto hoje. Hoje tem. O reloginho vai ter que parar. Vai. Doutora Lenisa, seja bem-vinda ao Casamento em Pauta. Obrigada pelo Seja convite. bem-vinda. É uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria recebê-la aqui. Que coisa boa. Até vou deixar a sua bio aqui aberta, porque eu quero usar esses tópicos aqui da sua bio. Ah, combinado. Mas conta pra gente, quantos anos? Tenho 32 anos. 32 anos, casada? Sou casada. Casada com quem? Com Felipe Narras. Felipe, Ele é médico também? Felipe não, ele Não? trabalha com imagens em 3D pra te fazer a propaganda já. Isso aí. Construtoras, Ih, arquitetos. pode fazer. Legal. Pra divulgação de empreendimentos. Legal, que bom, Legal. que bom. Ele que faz aquelas plantas que a gente fica sonhando. É, Nossa, ele vai ficar mesmo. assim. ele mesmo. E você faz o 3D das crianças. A gente vê o 3D Você lá vê o 3D. e depois entrega o produto. Olha como casou ali. E deixa eu te perguntar, por que a especialização em ginecologia? Ela que te escolheu ou você escolheu ela? Foi ela que me escolheu, com certeza. Eu tentei escapar. Sério, Mas tinha ela uma me outra escolheu. opção aí. Eu já abri outros leques, assim. Mas, assim, desde sempre me apaixonei por pré-natal e assistência ao parto. Esse sempre foi, assim, meu amor, desde o primeiro ano da faculdade. Mas como a gente vê a rotina, o cansaço, a correria, eu falei, gente, deixa eu ser esperta e escolher alguma coisa um pouquinho mais tranquila. Aí eu pensei em outras coisas que não exigissem, assim, tanto plantão, Sim. tivesse um horário mais comercial. Aí pensei, doutora, vou ganhar amanhã, tô com contração, o que eu vou ganhar faço? agora, tipo assim. Aí eu pensei, Gente. pediatria, saúde da família, psiquiatria, fui abrindo. Mas aí um momento não teve jeito. É aqui deixar de mesmo. fugir. E aí dá pra se realizar trabalhando, assim, nessa correria também. Ah, que bom. A gente vai encaixando. Até porque você também é mãe, né? Exatamente. Então tem que dar uma rebolada pra encaixando tudo. Mas, né, a prioridade acaba sendo as crianças, claro. Tô reduzindo a minha carga de trabalho para conseguir ficar um pouquinho mais com eles.
Mas a gente vai fazendo equilíbrio dos pratos aí, fazendo de tudo. Também conto bastante com o apoio do meu marido, às vezes saio de madrugada E ele e acaba deixo segurando lá, a não ponta. preciso preocupar, seguro o rojão, Que bom. graças a Deus. Casamento é isso, né? Com Um certeza. fortalecendo o outro, um segurando na mão do outro. Amor, ela disse então que ela tinha muito esse desejo ali pelos partos, né? Pré-natal. Acho que a gente podia começar por aí, Vamos né? lá. Até queria começar com uma pergunta. Por exemplo, até usar a Érica como trazer ela aqui. A Érica, ela teve 3 cesáreas. Certo. E o sonho dela sempre foi ter natural. Uhum. Sempre, Aí né? eu vou fazer a pergunta. Toda mulher pode ter parto normal? Érica, a princípio, sim. A princípio, todas nós fomos feitas, né? Para gerar e para conseguir dar à luz. Toda gestação pode ter uma intercorrência, pode ter uma situação que não permite parto normal. Mas são exceções, né? A regra é que sim, a gente consegue se preparar e avaliar e permitir, pelo menos, que haja esse início do processo do trabalho de parto. Todo o trabalho de parto, nessa reta final da gravidez, o trabalho de parto e o parto em si, são momentos muito delicados, né? Sim. Então, a gente tem que ter muita atenção mesmo. Tem que ter uma supervisão, avaliação da vitalidade do bebê, da mãe também, né? Garantir que a mãe tá bem. Mas, assim, respondendo sua pergunta, sim. A gente tem essa capacidade, desde que a gente não seja impedido, né? Porque, às vezes, chega alguma informação assim, ó, o bebê tá muito grande, o bebê tá assim, o bebê tá assado. E, às vezes, não é Fora da normalidade ali, então. Mas o que eu quero dizer é assim, muitas vezes as coisas poderiam ser conduzidas para um parto normal com mais paciência, com mais tranquilidade, mas tá. acaba tendo um excesso de intervenção que faz a mãe sim. parar de Entendi. desejar o parto normal, né? Entendi. Então, em regra, a gente tem que acreditar que a gente consegue, mas eventualmente pode aparecer alguma coisa que mude a rota, né? E aí, nesse caso, realmente, as cesáreas, elas são importantes, elas salvam vidas, mas elas não podem ser a regra, né? Entendi. Aí entra o meu caso. Porque assim, ó, a Liz, que é a nossa mais velha, né, ela foi de 42 semanas, porque realmente a gente queria, e a gente conversou com o médico, que era o ginecologista da Érica na época, então a gente falou assim, ó, a gente quer esperar até o máximo, ó, o máximo é 42 semanas, é isso mesmo, né? 42. 42 semanas. E aí a gente, enfim, mas não dilatava nada, né? Fui pro hospital, Foi pro tentou hospital. induzir, Tentou coloquei induzir. comprimido Colocou um comprimido 2 vezes. Colocou um, daí 4 horas colocou outro. E nada. Eu não sentia absolutamente Na nada. verdade, Nem contração. nessa dilatou dilatação. acho que 2 dedos. No último comprimido. Só que aí o médico falou assim, olha, agora o procedimento não tem mais como induzir, tem que esperar no outro dia, né? Já tava à noite. E aí ele foi escutar o coraçãozinho da Liz e viu que tinha uma falha. E ele falou assim, olha, aí tem essa falha, o que vocês querem fazer? Vocês querem esperar ou querem ir pra cesárea? E aí eu perguntei à doutora, eu falei assim, olha, se fosse a sua filha, aí, o que você ia fazer? Eu ia pra cesárea. Então, eu falei, e aquilo veio como uma resposta pra mim na hora ali, né? Você tá na... É muito difícil colocar Muito essa difícil. escolha na mão Isso. dos pais. E a né? Érica, Não, porque você não sabe. e a Érica, enfim, ela tava esperando uma decisão minha. Uhum. E aí eu olhei pra ela, eu senti que ela jogou pra mim a resposta, assim, decide. E aí eu olhei pra ela e falei assim, amor, vamos pra cesárea agora? E aí ela foi, né? Então deu tudo certo, enfim. Uhum. Mas a Érica teve uma depressão pós-parto e a gente teve o entendimento que foi devido a essa frustração. Isso Entendeu? Pode né, acontecer. acontecer. Tem um fator hormonal muito intenso, principalmente para mulheres que já tiveram algum quadro depressivo ou que já tem uma TPM muito forte, vamos dizer, que já tem assim esse impacto mais forte da baixa dos hormônios, né? Então, o papel hormonal é muito grande, mas a circunstância também, né? Às vezes esse desejo tanto, essa frustração, né? Mas aí, analisando esse caso meu, a senhora acha que poderia ter ido pro... Ou faltou uma preparação antes, né? da minha parte. Porque a Érica, ela, enfim, a gente dependia também do trabalho dela, então ela não podia parar ali. Então ela trabalhou até, acho que,
né? Você lembra? Não, eu fui trabalhar. Não, ela foi A questão de Não, trabalhar, né? Assim, ela foi trabalhando e a nossa vida não parou muito, não. Por conta disso. Né? A Érica super Mas cheia nem de precisa saúde. mesmo. A Érica super cheia de saúde. Então, a gente namorou até uma noite antes. Uhum, Da pra ver se ver. ajudava. Entendeu? Então, ela era super ativa, né? Então, será que faltou alguma preparação? Não sei, né? Ó, assim, primeiro com relação à indução, né? Eu acho que foi muito interessante vocês terem essa paciência e a equipe da época também aguardar as 42 semanas, porque muita gente, às vezes já 39, 40, já quer dar a ordem de despejo pro neném. Então, essa questão de aguardar mesmo o tempo do neném é uma das questões de humanização mesmo, né? Você dá a oportunidade pro bebê vir no momento que ele quer. Sim. A maioria dos bebês nasce entre 40 e 41 semanas. Então, a gente tem que dar essa oportunidade, desde que esteja tudo bem. Sim. E realmente, eu achei que vocês iam falar assim, ó, chegou 42 semanas, não nasceu, ele optou por fazer cesárea. Mas não, deu a chance de fazer indução. Então, também é uma coisa que foi legal. E aí, com relação aos protocolos de indução, que vai variar muito de equipe para equipe, de lugar para lugar. Então, não tem um limite de comprimidos, assim, 2 no dia, né? Aí, agora, também é difícil olhar lá para trás, para outra pessoa e falar. Há 8 anos atrás. Exato. Mas agora, na nossa realidade, aqui, né, eu me formei aqui no HC, a gente fazia muitas induções. A gente fazia, tipo, 3 a 4 comprimidos em um dia. Aí, às vezes, dormia à noite, às vezes não dormia. A gente continuava colocando os comprimidos à noite. Então, será que teria dado certo se continuasse? Isso também tem muita não dá pra gente disposição saber. do casal ali, né? Tem que ter. Porque imagina, você induzindo e nem dormir, então tem que ter um esforço Exatamente, grande, sabendo né? que no dia seguinte pode continuar, que o bebê vai nascer, que vai te dar um cansaço. E é uma confiança em diferente, Deus né? também, né? A Na providência, né, de Deus. Né? Que você tá lá sendo submetido a uma tentativa sem a garantia que vai dar certo, né? Você não tem controle sobre isso, apesar da experiência da equipe, né? Acho que vai muito do que te falam, ó. Se a gente induzir, colocar 3, 4 comprimidos no dia, a chance, em geral, nos meus pacientes, tem 80% de sucesso. Sabe? Acho que isso Tem que dá dilatar quantos dedos para começar um parto? O trabalho de parto, né, todo, assim, ele é dividido em 2 fases. A fase latente, que é a mais demorada, é até uns 4, 5 centímetros. E depois a fase ativa, que é quando as contrações são mais fortes. E é uma fase mais rápida, mas mais intensa, é até dos 5 aos 10 centímetros. Vixe. E aí, quando chega nos 10, tem a descida do bebê para ter o nascimento, né? Então, tudo isso a gente chama de trabalho de parto. Mesmo a Liz, com essa falha, que deu uma falha no batimento cardíaco. Não, aí isso daí é uma outra coisa que aí é muito importante, né? Então, pensando assim, ó, nunca teve variação do batimento, tá tudo bem, a gente pode pensar que dava para ir colocando mais comprimido, tal, mas é muito difícil a gente avaliar para trás. Uma observação importante é que quando eles estavam tirando a Liz, aí eles me chamaram e mostraram o cordão que estava enrolado no pescoço dela. No pescoço, mas também não é um grande problema. Não é, não? Não. O batimento, ele é um parâmetro de bem-estar do bebê. Então, assim, tem que ser monitorado, principalmente quando tá botando comprimido. Quando a gente tá fazendo intervenções, a gente precisa monitorar de hora em hora. Nem, né, assim, às vezes passa um pouquinho a mais, mas em geral isso. E garantir que o batimento tá lá dentro da normalidade. Se tiver essas variações, essas falhas, que, né, eu não sei exatamente o que quis dizer, o que normalmente a gente faz? A gente monitoriza o bebê. Você chegou a fazer um exame que chama cardiotoco? É nesse. Nesse que aparentou? Aqueles negocinhos, que sai um monte de papelzinhos. Esse tá imprimindo. Tá imprimindo, né? Isso. Aí, se a gente vê uma variação, uma ondinha para baixo, ou o coração muito acelerado, tem várias coisas que dá para ver. Aí, a gente fala que a vitalidade do bebê tá alterada. Aí, inclusive, nesses casos, nem tem muita opção. Aí, a gente... né, o médico fala, ó, com essa alteração a gente não tem mais segurança de prosseguir. Então aí é a gente decisão do médico, não é nem da família ali. Em geral, sim, né? Porque é a gente que sabe a gravidade daquela alteração, né? Se é uma alteração meia boca,
Aí a gente vai, né? Em geral, a gente vai e continua avaliando. Se é uma alteração mais grave, já para por ali e vai indica pra cesárea. Sim. Aí eu vou contar da circular de cordão, né? A circular de cordão é um dos mitos que a gente tem de prejuízo para a vitalidade do bebê. É, o que eu achava. Muita gente, Todo mundo. a gente pensa que ele vai enforcar, né? Isso. Sim. E não enforca, não. Ó, eu vou falar, eu não vou saber o percentual, mas muitos partos normais, muitos, nascem com circular. Aí eu tô lembrando agora de uma indução que a gente fez em dezembro, que já era 41 semanas e 2 dias, bastante assim. E essa paciente, ela ia fazendo cardiotoco de 3 em 3 dias, a partir das 40 semanas, pra gente garantir que tava tudo bem. Sim. Aí, nunca era maravilhosa a cardiotoco. Mas, também não era, nossa, não, vamos fazer cesárea. Daí eu falei, beleza, vamos ver, ela tá mexendo bem? Tá, então tá. Então, daqui 2 dias a gente repete. E fomos nos falando, né? E ela ia no consultório, fazendo as consultas certinho. Aí, tava perto das 42, a gente foi induzir. Induzimos e deu tudo certo. Foi, assim, uma indução tranquila, deu tudo certo. E aí, quando nasceu, tinha 4 circulares. 4 voltas. Essa daí até eu desacreditei. Eu falei, rapaz, mas quer dizer o quê? E nasceu super bem, aguentou um trabalho de parto, passou por todo o processo. Então, essa questão da circular de cordão, ela não é verdadeira. O mais perigoso chama nó verdadeiro, que é quando o cordão dá um nó mesmo, sabe? Pega aqui e dá um nó. Isso sim impede o fluxo de sangue pro bebê. Só que muitas vezes também o bebê nasce depois que a gente vê o nó e fala, opa, Deus, né? Deus cuidou. E esse nó não necessariamente só no pescoço, no braço, na perna. Não, o nó em qualquer lugar. Qualquer lugar do cordão. Esse nó não tem a ver com o cordão no pescoço. O nó no próprio cordão? Isso, pega um fio e dá um nó nele mesmo. Nossa, eu nem sabia que isso existia. Graças a Deus é raro, né? É raro. Mas assim, tem muitos partos que a gente vê nascer tudo bem também, mesmo com esse nozinho. Mas esse sim a gente se preocupa. A circular Mas não. tem como descobrir que tem na barriga? Muito Não, difícil. né? Porque, né, o ultrassom a gente vai vendo o bebê, a gente vê a placenta. Mas assim, a gente Ninguém não vai ver o consegue cordão. analisar cada centímetro do cordão. É sempre uma surpresa. Agora, por que você comentou que às vezes chega aí de 38 semanas, quer empurrar ali pra cesárea? O que é, assim? É conveniência, né? Sim. É porque, lembra que a gente falou no começo? É difícil a gente sair da casa da gente de madrugada, falando do médico, né? Sim. Não ter horário, a gente tá com a agenda do consultório cheia. Aí a paciente liga, você tem que desmarcar todo mundo para você atender ela. Então, entre muitas aspas, isso gera um inconveniente, assim, né? Não é um inconveniente de fato, porque a gente É um esforço maior. Mas é um esforço. Se a gente programasse todo mundo com data, fulana, 38 semanas já tá bom, né? 39, vamos fazer a cesárea? Aí organiza, né? Eu não saio de casa de madrugada. Então, desde que os partos foram pro ambiente hospitalar, que pensa lá antigamente, né? O pessoal nascia em casa com as parteiras. Sim. Aí teve algum momento, não sei, década de 70, eu acho, começou a ir pro ambiente hospitalar. E aí entrou a figura do médico. E a figura do médico, apesar de eu ser médica, eu tenho que falar. A gente às vezes quer se sentir muito importante. A gente quer mexer. Deixa eu fazer isso para ir mais rápido. Deixa eu fazer isso. E não consegue ficar quieto. Sim. E o segredo do parto normal é a gente deixar a mulher ter a autonomia Você dela. só tá ali se caso precisar. Se precisar. É só garantir a segurança. Menos é mais, assim, né? Sim. Só que, e aí, né, foi para o ambiente hospitalar, começaram as intervenções. Vamos pôr um sorinho para ir mais rápido? Vamos fazer um pique para ir mais rápido? Não. Aí não vai rápido o suficiente? Tá passando do tempo, vai ter que fazer cesárea. E aí que aconteceu esse aumento gigantesco do número de cesáreas no Brasil. Que hoje a gente tem mais cesárea do que parto normal. Sim. Agora pensa, gente, Deus fez a gente pra parir como? Pra precisar de uma cirurgia? Então... Né, assim, lógico, eu nunca vou falar mal dos casos bem indicados. Mas, assim, como que a humanidade sobreviveu até hoje se 60% das mulheres precisa de cesárea, né? Sim. Então, a gente tem que ser meio crítico nesse ponto. Então pegando esse raciocínio, o parto normal para a saúde do bebê e da mãe, ele é muito é superior. muito mais vantajoso, assim. É muito superior, porque... Em que aspecto?
Ó, pro bebê, pensando no bebê, o parto normal, ele respeita a hora que o bebê quer nascer. Então, assim, não é assim, fez 37 semanas, ele já tá pronto para nascer. 37 semanas, ele chegou no tempo certo. Sim. Mas a maturidade individual de cada bebê, a gente vai descobrir quando iniciar o trabalho de parto. Porque o trabalho de parto se inicia com uma sinalização do bebê para a mãe, de forma hormonal. E aí o cérebro da mãe entende e envia os hormônios para a gente entrar em trabalho de parto. Então, primeiro é respeitar essa maturidade. Depois, né, o bebê passa pelo processo das contrações, que vão ajudando a tirar o líquido do pulmãozinho dele. Então, esse pulmão é mais limpo, assim, mais livre para conseguir respirar melhor. Então, tem menos taxa de desconforto respiratório, menos taxa de internação em UTI. A amamentação costuma ser melhor também, né, depois do parto normal, apesar que isso tem outros fatores envolvidos. Para a mãe, menor taxa de hemorragia, menor taxa de infecção, uma recuperação, né? Que Já sai andando ali. Sai andando, tomando banho, comendo. Sai arrastando. Nossa, a Érica é barra ficou mal. pesada, A né? Érica, Assim, pós-operatório. A Érica, pós-operatório dela, ela ficou mal. É uma super cirurgia. Eu lembro quando ia tirar aquele lençol da parte de baixo dela, tava puro sangue. Sangue Puro é sangue. praticamente o dobro na cesárea. Ixi. E a gente tem essa ideia que a cesárea é tudo mais controlado Sim. e o parto normal é mais bruto, né? Mas a Não, verdade não é bem contrário. essa. Entendi. Isso. Mas assim, mas também não dá pra a gente pegar uma cesárea e também endemoniar ela, assim. Não, com certeza não. Graças a Deus é um recurso que a gente desenvolveu para ser usado em momentos adequados, Necessário. né? Legal. Então, um deles vai ser quando altera a vitalidade do bebê. Então, nesse caso de vocês, eu acho que vocês, assim, vocês e a equipe, né? Eles identificaram uma alteração, vocês valorizaram e optaram pela segurança do bebê. Sim. Então, assim, não é que todo mundo é obrigado a ter o parto normal a todo custo. E aquela história, Não é eu isso. tive a Liz de cesárea, os meus outros 2 foram cesáreas, porque se um é cesárea, o resto é cesárea. Isso existe? Amor, mas eu acho Não. que gerou um trauma, um medo na gente. Não, sim, mas... Acredito que a gente nem... Porque Vocês a gente nem não pensaram, induziu, assim. meio que Não, assim... mas nós não induzimos Não. por pedido do médico. Do médico, Porque eu O tive segundo. Eu tive um por segundo e ano. o terceiro. Nós tivemos um por ano. A Liz, no ano 2016, seguinte, eu engravidei. 2017, 2018. Entendi, ficou pertinho. Ficou muito O que a pertinho. gente esperou da Liz, dos outros 2, a gente ia falar, vamos marcar cesárea. Sabe? Uhum. Né? É, Meio não, que o médico foi e a 40 gente, semanas assim. a gente... E porque Mas o eu acho que médico medo. achou E o médico? arriscado, né? Não sei a diferença certinho, mas pra gente ter uma segurança do parto normal depois da cesárea, pelo menos 18 meses. Aí eu não Sim. sei se deu esse intervalo aí, Não deu. né? Então aí isso é um 14 fator que a gente ia... 14 meses. Deu de né? 14 a 16. se deu entre 12 e 18, é questionável. Aí precisaria de uma equipe, assim, muito em cima mesmo pra aceitar. Sim. Então, esses intervalos curtos, às vezes, desfavorece de você poder ter um parto normal. Se, de repente, o intervalo fosse maior, aí poderia ter tentado, sim. Porque aí seria arriscado. O risco é assim, a gente abre o útero, né, e fecha. O risco é essa cicatriz não aguentar o trabalho de parto. Aí é um quadro muito grave, que chama rotura uterina. Essa cicatriz romper, e aí é uma coisa extremamente grave. Então, depois de uma cesárea, o risco dessa rotura ele ainda é muito baixo. Então, em geral, é possível você ter um parto normal, desde que tenha esse intervalo maiorzinho entre os 2 partos, né? Para dar aquela recuperada no útero. Aí, depois de 2 cesáreas, o risco dessa rotura aumenta um pouco. Então, na maioria dos lugares, já não se faz. Mas, com equipes, assim, específicas, que querem, né, ajudar, assim, é possível. É possível. Mas aí é bom você ter o seu médico, a sua enfermeira, as pessoas lá em cima de você para fazer uma intervenção imediata se precisar. E a cada cesárea vai aumentando um pouquinho, né, esse risco dessa rotura. Por exemplo, nós estamos, principalmente a Érica, doidinha pra engravidar. Né, O amor? quarto. É pra ter o quarto. E ela engravidando agora, tem possibilidade dela ter parto normal? O nosso Depois de 6 pititinho, anos. o nosso Agora tem pititinho 6 tem 6 anos. Ó, dá pra tentar. Assim, eu acho que não já pensar de cara assim, não dá, não parar por aí. Existem, sim, casos de sucesso,
mas vai ser um pouquinho mais trabalhoso e exigir uma atenção maior. Sim. Mas isso, tendo, né, uma pessoa bem de olho, uma equipe de confiança engajada em te ajudar, eu acho que existe essa possibilidade, sim. Não é tão simples assim como se fosse o primeiro, Sim. então, mas Mas tendo alguém bem de olho. Mas é eu posso possível. fazer uma pergunta até meio delicada? Ai, meu Deus. Mas, É das delicadas. mas por exemplo, no SUS, uma mulher tem condição de ter uma equipe dessa? Ah, não tem, pode. Não tem, né? Não tem. Isso que eu- Eu me formei, né, em maternidades muito boas do SUS. Tudo que eu sei de humanização foi com eles. Aprendi muito, enfim, não tenho o que falar. Mas lá, a partir de 2 cesáreas, a gente já não fazia mais parto normal. Justamente por não poder ter uma pessoa só pra você, pra ficar lá em cima de você. Sim. Tá. Mas o SUS Então, isso hoje, acaba então, limitando. a gente pegando a rede de convênios, né? A rede conveniada. E o SUS acaba tendo mais parto normal do que os convênios? Muito mais. Aham. Ó, como eu fiz a residência aqui, né? Eu tava em hospitais escola, que a gente chama, que tem Sim. residência, que tem aluno e tal. Então, lá é muito preconizado ensinar essa questão da humanização, a importância do parto normal, tudo. Tinha uma equipe excelente, enfermeira obstetra, fisioterapia pélvica, uma equipe, assim, maravilhosa. Bacana. Muito legal. Só que não é a realidade de todos os outros hospitais que não são sim. hospital escola, entendeu? Sim. Então, agora eu vou te dever essa informação, mas eu acho que ainda assim o SUS tem uma taxa maior de parto normal do que convênio. Convênio, aí a gente vai vendo por cima, né? Mas já ouvi falar de 10% de parto normal, 20% de parto normal. Nossa, bem pouco, hein? É Muito pouco, né? É pouco. Daí no SUS, assim, lá nas nossas maternidades era 60% de parto normal. E o parto normal e o parto humanizado é a mesma coisa? O parto normal é aquele que vai sair, Sim. né? Via Escorrega mesmo. vaginal. Não, que vai sair por baixo, que a gente não vai ter Tá. que fazer cesárea, né? O parto humanizado, na verdade, ele é o quê? Ele é apenas, assim, um nome para um parto respeitoso, né? Um parto que valoriza a autonomia da mulher, que a mulher tenha acesso às informações, que tenha acesso à escolha, que a gente valoriza muito, né? O tempo do bebê nascer. A gente respeita, que posição que tá mais confortável pra você? Você quer ir lá no chuveiro um pouquinho? Quer ir na banheira? Quer que a gente faça uma massagem aqui? Sabe, assim, tornar o ambiente mais aconchegante, mais amigável do que aquela cena de parto normal, num consultório, na perneira e gritando, sabe? Sim. Então, humanizar seria isso, tornar o ambiente mais acolhedor, proporcionando. Mas hoje a gente fala até em cesárea humanizada, por exemplo. Sim. A gente precisa fazer cesárea por algum motivo. Vamos deixar a luz um pouquinho mais baixa, vamos botar uma Nossa, que bacana. musiquinha. Eu me senti no açougue. Mas pegando Uma assim. cama gelada, me botaram, balançava minhas pernas, igual tava balançando perna de cavalo. Não tô brincando, gente. Não tô. E foi na rede de convênio. Convênio. E aí, pra ver se Ai. minha anestesia tinha pegado, além de dar aquela anestesia horrorosa que doeu até na minha alma, balançavam as minhas pernas pra Eu ver tô se rindo tava com anestesia. respeito, não, mas eu Pode sinto... rir. Não, mas eu sinto muito. E balançavam Mas- assim. Você tá sentindo? Você tá sentindo? Mas falando Essa agora. eu nunca vi. Te juro. Mas agora falando financeiramente, um parto humanizado é bem puxado, né? A gente fala que é um investimento. É um investimento. Não, é isso. Alto Não, e que não é tão facilmente É por isso que eu, assim, acessível. É isso que eu pra queria todo mundo. chegar. É um investimento, né? Que o casal precisa ter em mente, né? É um investimento que vale a pena, né? equipe, Porque você tá falando do seu filho, da sua esposa, né? De uma vida, né? E principalmente quando a gente pensa nessa questão da abertura à vida, né? Que podem vir outros, né? Depois, tentar, assim, ao máximo, ter o primeiro parto normal. Se o primeiro não deu, vamos tentar ao máximo o segundo. Em dezembro mesmo agora, vocês até conhecem, teve, né? Foram 2 cesáreas. E a gente falou, gente, a gente tem que investir tudo nesse. Porque se esse for cesárea, o outro é até mais difícil, né? E aí foi uma força-tarefa mesmo pra gente conseguir ter, né? O parto normal, com a graça de Deus, deu certo. Mas é um preparo que a gente tem que ver. Óbvio, não dá pra falar assim, vale o investimento. A gente sabe que não tá na realidade da grande maioria das pessoas. Isso. Mas existe É o isso que eu valor do queria falar. obstetra,
existe o valor... Porque, assim, o obstetra tá disponível para você 24 horas. Então, sei lá, tô no meio do trabalho, tô no meio da madrugada, tô trocando a criança. Esses dias mesmo, tocou o celular no meio da noite e não sei o que aconteceu, que os 2 bebês acordaram na mesma hora. Nossa, E um deles estava aparentemente com febre. Meu Deus. E aí, falou, doutora, 5 centímetros, vamos? Falei, vamos. Vocês Como entendem? que a pessoa sabe que é 5 centímetros? Porque a enfermeira avalia na casa. Ah, tá. Isso. Aí, essa enfermeira seria a doula? Não. Também não. A doula é uma outra profissional que ajuda bastante. Mas ela não tem um papel tão técnico, né? Então, o obstetra tem esse papel mais técnico, né? De avaliação da vitalidade. Enfim, a gente faz o toque, Então, vai antes conduzindo. da doutora, vem a enfermeira. Vem a seria enfermeira. isso? Isso, que é uma outra profissional que também é bastante técnica. Ela sabe ouvir o batimento, sabe avaliar se perdeu líquido, fazer toque, tudo. Entendi. E, em geral, a gente faz assim. A paciente começa a ter as contrações e ela vai falando com a enfermeira. Daí, a enfermeira, observa mais um pouquinho, tal. Às vezes fala com o marido, ela tá bem? Você acha que ela tá com muita dor? Como é que tá? Ah, não, tá com muita dor. Ah, então tá, tô indo aí. A enfermeira vai na casa da pessoa, fica lá com ela. Ouve o batimento, vê o toque e tal. Se ainda tá uma dilatação menor, sei lá, 3 centímetros, ainda não vale a pena a gente ir pro hospital, porque ela vai estar mais confortável em casa. Daí a enfermeira fica lá, ajuda ela a ir pro chuveiro, faz uma massagem, ajuda a mudar de posição, tudo. Aí fica. Aí na hora que a gente achar propício, que seriam 5, 6, 7 centímetros, aí que a gente se encaminha pro hospital e aí eu encontro todo mundo no hospital. Porque o atendimento do médico, ele é hospitalar, né? No hospital. Aí a gente se encontra lá. Se tiver a doula tem mais um papel emocional mesmo. Elas fazem, né, lá na nossa clínica, elas fazem aromaterapia. Tem uma delas que é fisioterapeuta, então ajuda também. Sim. Pega uma água, pega um açaí, abana, sabe? É mais esse papel de gerar conforto e tranquilidade pro casal. E aí depois a gente se encaminha pro hospital e só tem essa reta final. Às vezes a mulher pode querer analgesia de parto, que é também uma hack que ajuda a gente a ter o parto normal com menos dor, ou até sem dor. Mas não atrapalha na força? Em geral, não. Não, em geral, não. Dúvida também. Depende do momento que é feito, mas esse negócio da força também é uma coisa interessante, porque hoje a gente fala assim, não é tanto fazer força, é relaxar, porque o seu útero vai fazer a força sozinho. Ah, meu Deus! É sério. E aí entra um preparo muito legal, que é a fisioterapia pélvica durante a gestação, para preparar o períneo da mulher, pra gente não ficar lá, assim, travada, né? E sim, aprender a relaxar, que a contração vem, empurra o nenê e a gente não atrapalha. Só isso, você fica lá, né? Não com essa cara. Mas assim, a gente não atrapalha sair, né? É assim. Então a força em si não é tanto problema. Tem a banheira? Vocês têm essa opção? Ah, eu quero que nasça na as banheira. Maternidades... Acho que agora até não tá... Teve uma época que eu acho que estava mais... A banheira ajuda muito mais no alívio da dor. Não é tanto assim, tem que nascer na banheira. Tá. O meu nasceu na banheira porque eu não conseguia sair. Tava com dor, a banheira ajudou demais. E aí eu não queria ir embora de lá nunca mais, né? É muito mais confortável você estar na água. Tá. E aí acabou que nasceu lá mesmo, mas não ajuda no nascimento, ela ajuda a controlar a dor, né? Sim. Aí tem algumas maternidades aqui que tem, ou dá pra levar também, né? Tem umas enfermeiras que tem a banheira e levam, inflável, assim. Sim. Amor, vamos pro nosso... Muito bom. Vamos pro nosso açaí. Vamos lá. Doutora, você tá de penitência. Nós vamos te passar vontade, hein? Olha só. Faz o seguinte, no domingo de Páscoa... Eu já vou fazer meu pedido. Faça o pedido. Eu já vou anotar. Porque eu não sei se você gosta de pistache. Gente, mas vocês sabem que acho que é esse que a gente pede em casa? Aí, ó. Ó, açaí do chefe. É esse tá vendo? mesmo. É o melhor, com o melhor de certeza Ribeirão você... Preto. E, inclusive, no trabalho de parto. Eventualmente a gente pede. Aí, ó. Aí, Então, ó, se você Olha vai entrar em trabalho de parto, açaí do chefe. Eu Tá também aqui quero na ser legenda. patrocinada. Vou falar com a Fabiana lá, tá? Eu gostei. Muito bom, gente. É uma delícia. Então, se você tá aqui de Ribeirão Preto ou de Franca, tem 2 lojas em Franca, uma em Ribeirão Preto. Fica aqui na Avenida Leais Paulista, tá? Aqui na zona sul de Ribeirão Preto. E o cardápio digital tá aqui para você fazer o seu pedido. E vamos lá. E aí,
Sabe o que eu queria te perguntar também? Porque nós somos católicos, eu sei que você também Uhum. é uma profissional católica. No nosso terceiro filho, ainda lá no trabalho lá da cesárea, eles me chamaram e perguntaram se poderia fazer a A laqueadura. laqueadora. Você acredita? Eles chegaram a me mostrar. Pai, vem aqui. Me mostraram não sei se é o que é. O útero Que tava bem fino? fininho. É. A Que parede do assim, útero eu vi umas veinhas Antes do e bebê parecia nascer? uma seda, assim, né? Aí me mostrou e falou, pai, a gente vai poder fazer laqueadura? Aí eu falei, não, né? Foi bem firme ali. E aí até a Érica às vezes fica com esse medo. Amor, será que eles fizeram e não falaram Não nada fizeram pra falar gente? nada, porque eu nunca mais engravidei. Misericórdia, gente. E aí, Não, acredito não, que eu não, acredito né? que não, Acredito porque que não. esse Existe profissional... exame que dá pra ver se fez. Esse profissional, ele Existe. perde, né? Ele vai perder também até a profissão dele lá, né? CRM, né? CRM dele, né? Sim. Mas eu quero... Não, é né, muito grave, né? A gente quer dizer que isso é pecado, né? É. Né? A Pra laqueadura, nós, para nós que somos nós católicos, né? é pecado, né? Separa, né? A Isso. procriação, o aspecto unitivo e o procriativo. Procri- Então, pra nós não faz mais o sentido, né? Do ato Isso. sexual. Então é pecado, né? E só que tem muitas mulheres que fazem na ignorância da fé, elas não sabem, né? Então às vezes também chega a pergunta pro gente, mas eu fiz laqueadura, mas eu não tinha nem noção Eu não sabia. que era pecado, né? Mas, né? Então a igreja é mãe, né? A igreja acolhe. Então Uhum. saiba que você não pecou porque você estava agindo por chama ignorância, né? Uma ignorância, não que você é ignorante, mas uma ignorância Uma de falta daquele conhecimento. falta daquele específico, conhecimento, né? Mas E isso olha, não é raro a gente ver isso, viu, Paulinho? isso que eu queria te perguntar. Não é raro de ver. E, inclusive, né, como uma forma de tentar reparar, ou até, assim, pelo próprio desejo, né, de agora eu conheci mesmo a verdade, existe a tentativa de reconstituir a trompa. Existe esse procedimento? Existe esse procedimento, Érica. Não é assim que a taxa de sucesso seja maravilhosa, mas normalmente são profissionais que operam por vídeo que fazem essa tentativa, né? Eles pegam as duas boquinhas que foram fechadas e tentam ligar. É como uma tentativa mesmo, né, de reconstituir, assim, a saúde das trompas. Dependendo da técnica que foi usada, aí é mais difícil. Se a laqueadura foi feita não durante o parto, mas depois, por vídeo, que a gente, né, eles queimam, né, a trompa, aí é mais difícil, né, porque aí tá tudo queimado, a taxa de sucesso provavelmente vai ser baixíssima. Mas a gente recebe muito essa procura, assim, como que chama mesmo? Recanalização das trompas, assim, quem que faz isso? Justamente Mas são existe casos de milagre, né? Que acontece que já de pessoas que não fez esse que procedimento. engravidou, gestação pós, que né? tinha feito a ligadura, né? Que a gente antigamente chamava mais Falava ligadura, mais ligadura, mas mesmo que tinha feito e engravidou depois de anos, sem entender o porquê. A gente eu fala... acredito no milagre. Não, com porque- certeza a gente não tira esse ponto. Mas, assim, quando, né, o pessoal vai falar sobre métodos anticoncepcionais, nenhum método é considerado 100%, né? Só abstinência. Uhum. Então, inclusive, vasectomia e laqueadura tem a sua taxa de falha. Então, sim. agora eu não vou lembrar de cabeça, mas é tipo assim, a cada 3, 4 mil, falha. E eu já vi lá no HC, uma paciente após 20 anos de laqueadura. Nossa. Então, ela já estava com 40 e tantos. Meu Deus. E gestante. E agora eu também tô fazendo um pré-natal pós-vasectomia. Então, depois, agora de muitos Gente. anos... Imagina, amor, o homem tem vasectomia, amor, tô grávida. Não, você não tá de mim, não é? Então, Daí E chegaram na briga, né? e assim, pode ser. eu não sei se isso é mito, mas falar que o do homem tem mais chance de realmente acontecer do que a mulher. Eu também já ouvi a falar vasectomia isso. tem mais Isso taxa de isso é falha e de verdade? recanalização Ah, também sim. depois. Eu já ouvi falar isso Sim. também. E aí, então, assim, pra quem já fez, né, e tá agora nesse processo de conversão, tá entendendo, então quer dizer que procura um bom profissional. E tenta Aí ver. vai variar, assim, né, Paulinho? Porque a pessoa não precisa fazer isso pra que Deus perdoe ela, né? Isso, Se ela tiver um isso. arrependimento genuíno. Assim, se ela tudo. quiser Mas engravidar se ela quiser, novamente. de fato, existe essa possibilidade. Aí, né, tem que ser um bom cirurgião, né? No caso da mulher que opere por vídeo, que vai estudar o caso dela, vai ver como é que foi a técnica que foi feita, em que momento que foi feito.
principalmente para os homens, quanto menor o tempo da cirurgia, mais a taxa de sucesso dessa recanalização, né? Então, tem que estudar e tem que ver se vale a pena. Às vezes é uma mulher que tem muito risco cirúrgico, que já tem outras doenças. Aí tem que botar caso na a caso, balança, É né? massa. Agora vamos pode passar para um outro tópico aqui. Até pegar o nosso caso também. Nós casamos e o médico já tinha falado para a Erika que ela ia ter dificuldade de engravidar, né? Não, na verdade, eu desde muito nova, você menstrua, a mãe leva no médico, né, ali para saber se tá tudo bem. Eu tinha muita cólica, muita. Aham. E a minha mãe levou e tudo, e fez exame e viu que eu tinha ovário policístico. Uhum. Isso eu tinha o quê? 13 anos, 12, 13 anos. E comecei a tomar anticoncepcional com essa idade, pra tratar os meus. Tratar não, porque não tratou, muito pelo contrário. Depois, na hora que eu mudei pra Ribeirão, que eu fui repetir os exames depois de mais de 10 anos, Aham. é que eu entendi que não tinha tratado nada. Não adianta. Aí, vai tratar, é o único tratamento, né? O médico falou que era o único, a minha mãe, não, então vamos tomar. Tomei anticoncepcional, bem mais de 10 anos, mais de 15 anos, bobear. Mas tinha a questão do útero, né? E aí, meu útero era virado. Meu útero virado e o ovário policístico. Tinha essas duas coisas aí. Uhum. E eu tomei anticoncepcional esses anos todos. Aí, quando eu casei, eu parei. Falei, não tomo isso mais. E Uhum. aí que eu também a internet foi ficando mais fácil, né? E tudo fui pesquisar. Aham. E aí a médica, na época, me pediu para fazer os exames. Aí o médico falou, mas como assim? Falaram pra você? Falaram pra você que anticoncepcional trata ovário policístico? Sim, você foi enganada. Infelizmente, e a gente tem que lutar contra essa informação até hoje, porque é um conceito. Hoje mesmo, eu tava com os alunos de manhã e a gente pegou uma paciente com ovário policístico, e aí eles, pelo que eles estudavam, assim, mas você não vai dar anticoncepcional pra ela? Mas não tem que passar? Mas não tem que passar? Eu falei, gente, mas não tem. Porque esse Ainda é um tem essa conceito que cultura vem. é. Primeira coisa, né? A gente tem um excesso de diagnóstico. Tipo, todo mundo tem ovário policístico. Com 13 anos, a gente não fecha diagnóstico de ovário policístico. Acabou de menstruar. Deixa o corpo da mulher entender o que ele tá fazendo. Sim. Que, ó, você nasceu, passou até os 13 anos, seu corpo, né, o eixo hormonal é ele dormindo. Aí ele começou a ter a atividade hormonal dele e ele tá aprendendo. E aí, só que ele tá aprendendo, tadinho, ele não consegue ser perfeito ainda, né? Pode ter mais cólica, pode ter irregularidade, os hormônios estão ainda a gente chama de imaturidade do eixo hormonal. Então, estamos aprendendo, resumindo. E aí, o que a gente vai? Ah, não tá perfeito. Então, a gente dá um hormônio que vai zerar todos os seus hormônios e não deixar que ele aprenda a fazer esse processo de ovulação. Então, assim, 15 anos sem com anticoncepcional, são 15 anos sem ovular, que é um processo natural do seu corpo. Sim. Então, por que a gente está tirando o direito dele de fazer isso? E no seu caso, não era nem para evitar a gestação, que é o motivo do remédio. Sim. É para controlar os sintomas. E aí, qual que é a questão? A gente esquece que a gente pode ter alguma coisa. Então, vamos supor, não sei, que você tivesse ovário policístico e muita cólica pode ser sinônimo de endometriose. Então, uma outra patologia aí que é muito comum. E aí, o que a gente faz? A gente dá anticoncepcional, os sintomas ficam mascarados. Uhum. E aí, você esquece. Você não se cuida, você não come direito, você não faz atividade física, você não suplementa nada, você não faz nada, você posterga sua gravidez em muitos casos. E aí, aí você tá com 35 anos, então agora eu vou tirar anticoncepcional para engravidar. E você tá com aquilo lá calado no seu corpo, e do nada vai explodir, né? Aí vão aparecer esses sintomas e, de fato, você não tratou. Porque você esqueceu que você tinha esse problema. Ele não estava aparente. Então, assim, em alguns casos de ovário policístico, a gente precisa usar hormônio. E na endometriose também. Não é obrigatoriamente anticoncepcional. Mas a gente tem que avaliar caso a caso e fazer o restante do tratamento, né? Que passa por tudo isso, né? Essas questões metabólicas, alterações na alimentação, atividade física, suplementação, por aí vai. Né? E aí, muitas pessoas, quando se deparam com essas doenças mais velhas, aí elas podem não conseguir engravidar porque elas são descompensadas, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu demorei 2 demorou. anos pra A gente engravidar. casou e sempre foi aberto à vida. Uhum. E aí, depois de 2 anos e meio,
que a Erika engravidou, Uhum. né? Então, você acha que foi Então, em decorrência a esses... Alguma coisinha Tá. tinha. Sim. Em geral, a gente chama de infertilidade, né? Quando o casal passa mais de um ano tentando, né? Ou aberto, né? Enfim. E que não tem essa gestação. Então, a partir de um ano, começa a levantar. Será que tem algum problema na ovulação? Será que tem algum problema nas trompas? Ou o homem, né? O fator masculino, será que tem alguma coisa aí? A partir de um ano. Então, assim, provavelmente levou 2 anos e meio, porque alguma coisinha Sim. podia ter, sim. E de alguma maneira, você cuidou, Deus cuidou, né? Sim. E permitiu que essas gestações viessem. Mas às vezes vai precisar de um olhar mais intencional. Vamos ver se essa ovulação tá acontecendo? Vamos ver se eu tenho isso mesmo? Né? Se for uma endometriose, vamos supor, que nível que é essa endometriose? Será que eu preciso operar? Sabe, assim, às vezes a gente fecha o olho e a questão vai progredindo, né? E até sobre isso, né? Você falou, às vezes o casal, ele não vai ter a fertilidade, né? O que é essa hidrotubação? A hidrotubação é gostoso falar sobre isso porque é um assunto que está voltando, né? A hidrotubação é um tratamento que ainda é muito pouco conhecido, mas ele tem o objetivo de tratar as trompas, né? A gente tem o útero, que é onde o bebê vai se desenvolver, e os ovários, que mandam os óvulos, né? E o caminho entre eles são as trompas uterinas. E são nas trompas que acontece a fecundação. Então, vem o óvulo, vem o espermatozoide, se junta, forma um embriãozinho, aí, pela trompa, o embrião é transportado e gruda no útero. Então, esse canal, ele é muito importante, porque é lá que acontece a fecundação. E o que acontece? Muitas vezes essas trompas não funcionam bem, elas podem ter fatores inflamatórios, elas podem estar obstruídas, elas podem ter um formato diferente, enoveladas. Enfim, normalmente é alterações que a gente chama de alterações inflamatórias, que impedem esse encontro e pode dificultar a gestação. E esse procedimento da hidrotubação, ele surgiu na década de 70, se não me engano, faz muito tempo. Só que foi na mesma época que surgiu a fertilização. Então, ele ficou de lado. Surgiram alguns estudos, principalmente fora do Brasil. Tem vários estudos, assim, tem da China, Índia, mas não são estudos, assim, muito grandes ainda. Justamente por isso, né? Porque ficou uma competição meio complicada ali. Sim. Mas alguns profissionais continuaram fazendo esse tempo todo, mas não tinha tanta internet, né? Não tinha muita divulgação. Aí, de uns tempos pra cá, a gente começou a se atentar mais para essas questões da fertilidade natural. Eu acho que nós, católicos, também começamos a aparecer mais, assim, e como que a gente fala? Professar mais o que a gente acredita na nossa vida, Sim. né? Não ficamos assim, tão quietinho e tal. A gente tem falado mais, não concordo com isso não é uma opção para mim. E aí, com isso, foi crescendo, foi tomando voz esses procedimentos para tentar restaurar a fertilidade natural. E a hidrotubação ficou aí com alguns poucos profissionais. E o curso que eu fiz foi no final do ano 2023. Que aí formou, acho que uns 30 profissionais. E agora tá tendo uma nova turma. Bacana. Então, agora a gente tá tendo um aumento de profissionais e, com isso, uma popularização do procedimento. E também um planejamento da gente fazer estudos maiores, né? Já tá quase entrando no papel aí, se Deus quiser. Vamos caminhar para pôr em prática. Para a gente ter números mesmo aqui no Brasil que mostram uma taxa de sucesso das gestações após esse procedimento. Que aí, com isso, a gente consegue também difundir mais, popularizar, levar, né, para o SUS, por exemplo. Porque os estudos fora do Brasil, eles têm uns resultados muito legais. E principalmente nos casos de objeção à fertilização. Sim. Que, em geral, é assim, a gente tem dificuldade de engravidar, fiz o exame das trompas, que é esse mesmo que você perguntou se dá para saber se fez laqueadura. Tá. É um exame que a gente injeta um contraste dentro do útero e vai tirando um raio-x. Chama esterossalpingografia. E aí, nesse raio-x, a gente vê se tem passagem do contraste do útero pelas trompas. Então, vamos supor, se a pessoa fez laqueadura, não vai ter passagem, a gente descobre. Ou outros casos, a pessoa nem sabia de nada, nunca fez nada, nenhuma cirurgia, e de repente descobre que a trompa dela tá obstruída. Ou se não tá obstruída, mas quando você joga o contraste, ele não cai direito ali na cavidade abdominal.
Então você fala, gente, isso daí não vai conseguir encontrar o óvulo com o espermatozoide e chegar o embriãozinho no lugar certo, né? E aí, qual que geralmente é a oferta? Sua trompa tá inflamada, vamos tirar suas trompas e aí a gente faz fertilização pra sua trompa não atrapalhar. Ah, meu Deus. Normalmente, essa é a proposta do tratamento clássica. Só que aí você tira pra sempre, né? A oportunidade da pessoa de ter uma gestação espontânea. Aí entra em algumas questões, tipo, questão financeira, né? Porque fertilização não é barata. Questões éticas, questões religiosas. Ou seja, não é para todo mundo. Então, hoje, a gente tem feito, né, esse procedimento da hidrotubação, principalmente para pessoas que querem uma alternativa de tratamento, fugindo, né, do processo de fertilização. E, graças a Deus, a gente tem tido uns resultados muito positivos. E tem bastante procura de casais? Tem bastante. E aí, eu não entendi, é colocado uma medicação lá dentro Isso. pra induzir a gravidez, seria isso? Não. Não, é pra gente fazer o tratamento das trompas. Então assim, trata essa trompa. Isso, a gente fala assim, essa trompa tá com sinais inflamatórios. A parede dela tá mais gordinha. Eu jogo o contraste e o contraste não cai direito. E normalmente isso tem uma causa, ou alguma infecção que a pessoa já teve em algum momento, ou a endometriose, que também é uma causa bem comum da gente encontrar, que leva essas alterações na trompa. Aí é um procedimento no consultório mesmo, a paciente fica em posição ginecológica, aí a gente prepara uma solução com as medicações, que tem antibiótico, tem uma substância anti-inflamatória, uma enzima, e prepara lá a seringuinha. Aí a gente põe só, assim, uma cânula, né, que é tipo um canudinho no colo do útero, e injeta essa medicação. Essa medicação entra no útero e ela passa nas trompas, com o objetivo de fazer o tratamento tópico, né, dessas trompas mesmo. E aí, com isso, diminuir esse processo inflamatório e permitir, né, a gestação natural. Então não é algo tão complicado assim. Não é um procedimento muito simples. Ele é feito no consultório mesmo. O paciente sente uma cólicazinha, assim, não é nada absurdo, né? A gente vai conversando, faz devagar. É muito tranquilo. E a gente tem uma taxa de sucesso. Ainda tá muito inicial, né? Como eu falei, o meu curso não tem nem um ano ainda. O curso prático não tem nenhum ano que eu comecei. Mas já vão começando a aparecer os positivos. Que bacana. Lógico que não é só isso, a gente precisa tratar outras coisas. Mas tenho muita fé nesse procedimento mesmo. A gente tem tido muita alegria com ele. Que bom, é uma esperança, né? Uma esperança. Sim. E é uma esperança para você, ó, que tá aqui, casal, que tá com dificuldade de engravidar, são abertos à vida, né? Então, entra como uma esperança. E tem até um episódio que nós trouxemos um amigo nosso, até o Thiago Dutra, lembra dele? Que prega? Lembra? O Thiago Missionário? Ah, conheço, lembro sim. Ele é adotado, né? Então a gente trouxe justamente para falar sobre a adoção, né? Justamente para esses casais que são inférteis, né? Que dando essa opção também, né? Então, nós estamos chegando ao nosso final. Já? Né? Não já, acredito. Passou muito rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Próximo, vamos marcar 3 horas. Tem Lenisa, Eu fiquei, doutora, vou ser bem sincera, eu fiquei aqui morrendo de medo do celular tocar e a senhora tem que sair correndo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá no seu consultório, você tem imóveis planejados lá? Nós temos. Tá bom. Eu trabalho numa clínica muito linda. Chama Geração Mãe. Geração Mãe? Legal. Eu tô te perguntando porque... Vamos ver aí. Eu tô te perguntando porque um dos nossos patrocinadores é o Andreus Imóveis Planejados. Então, assim, ó, pra você, né, que é de Ribeirão Preto aqui, que às vezes vai, né, você tá formando agora pra medicina, precisa montar o seu consultório, especializou, né, eu quero que você procure aqui o Andreus Imóveis Planejados, ou você que tá construindo a sua casa, você que tá noivo, casal de noivo aqui nos acompanhando. O sonho de todo casal de noivo é os móveis planejados ali. Aquele apartamento ali bonitinho e tudo mais. Então, né, dê preferência aqui ao Andreus Móveis Planejados, tá aqui. O trabalho deles é impecável, gente. Então é isso aí. A gente quer te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Que coisa boa. Muito legal. Falar do que a gente gosta, né? Vai voltar. Vai, porque tem muitos assuntos ainda. É um prazer. Eu queria que você encerrasse para aquela câmera 4 ali, trazendo uma mensagem para os estudantes de medicina, né, que são católicos
e que estão um pouquinho desesperados, porque não sabem como que vai ser, né? Porque estão com medo de, às vezes, ser contraditório, de fazer atos que às vezes vão ferir ali a sua fé, né? Então eu queria que você deixasse, porque até tem uma amiga nossa que veio conversar isso com a gente, né? Então Ela é recém-formada. eu queria aproveitar essa oportunidade com você aqui, justamente para uma médica, né? Que vive a sua fé católica, né? Bom, então, assim, durante a formação, isso foi uma dificuldade para mim também. Então, acho que a primeira mensagem é saber, assim, que vocês não estão sozinhos. Que nós temos pessoas para conversar, a gente pode trocar experiência com outros profissionais, né? Pessoas já formadas. E a gente sentir que a gente não é o único num ambiente totalmente diferente de nós. E, além disso, buscar conhecer tanto a fé como outras propostas de tratamento. Isso foi uma das coisas que me pegou, porque eu não conhecia. Vim conhecer agora. Então, eu não tinha como falar assim, e se a gente fizer isso ao invés disso? Então, através do seu conhecimento, não mostrar apenas uma objeção religiosa. Isso não pode porque é pecado. Mas mostrar conhecimento. Não concordo com isso, porque eu enxergo dessa forma, a gente poderia tentar uma abordagem assim, ao invés de só dar essa opção para a paciente, mostrar essa opção, né, preservar a autonomia dela. Então, assim, buscar o conhecimento, buscar companhias de pessoas semelhantes a vocês. Legal. Se precisarem, inclusive, conversar, né, fico muito feliz de poder conversar com alguém nesse sentido. Que bom. Precisando. Então vai estar até aparecendo aqui o seu Instagram. Doutora Lenisa Mello com 2 L's. Vai estar aqui também passando, tá? Na descrição para você poder aí adicionar a doutora Lenisa no seu Instagram, acompanhar, né? Então começa a postar lá, hein? Começa a postar, hein? Vocês viram que Isso é importante. É verdade. Vamos lá. Então, gente, muito obrigado você que nos acompanhou também até o final. Você gostou? Então faz o seguinte, curte aqui e comenta aqui também, os comentários de vocês são muito importantes. Se você tem alguma dúvida ou o seu próprio caso, comenta aqui, depois eu pego o seu comentário, a sua dúvida, eu pergunto à doutora lá no particular, trago aqui a resposta para você, tá? E se torne inscrito aqui do nosso canal. Amor, chegamos ao final. Um patrocinador do nosso Isso. canal. Estamos precisando de patrocinadores para fazer com que o Casamento em Pauta ele cresça mais ainda. Muita gente de fora, mas a gente precisa de patrocínio. Precisamos de recursos financeiros, não tem outro caminho, tá? Então é isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe. Obrigado, doutora. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Deus abençoe. Deus abençoe.